Estamos no ar, meus amigos, vem comigo, boletim 18 da história do canal Esporte Total, momentos emocionantes sobre moto velocidade, a partir de agora, trazendo muita coisa interessante. Senta no sofá, pega um café ou o que você quiser, porque tem muita coisa bacana por aqui, então vem comigo, assuntos de hoje. Como é pilotar uma MotoGP com apenas uma asa? Muita gente perguntando nas redes sociais. Mas essa asa é tão importante, como que o Brad Binder foi até o fim, acabou bem aí na corrida lá em Le Mans? Vamos tentar responder isso hoje aqui neste boletim. Já existe um candidato ao lugar da Suzuki na MotoGP, não demorou, hein? Você vai ficar sabendo quem aqui no boletim. Vamos de carona também com os irmãos Espargaró em Le Mans, uma volta inteira com o Espargaró, o Alex, e uma volta inteira com o Paul, bacana, né? Os vídeos estão aqui. Pecco Bagnaia responde a fala do Enea Bastianini. Será que vão ser colegas de equipe? E os brasileiros, Eric Granado e Diogo Moreira? Tem também comentários aqui no boletim sobre eles. Espargaró e Viñales treinam com Alonso e Ocon na Alpine Fórmula 1. Outros seguirão a Suzuki para fora da MotoGP? A Triumph pode entrar? Quantos milhões poupa a Suzuki com a saída na MotoGP? Chefe da equipe da Honda diz: sabemos onde precisamos melhorar, mas precisamos de tempo. Já o Marc Marques fala: não estou pilotando a Honda como gostaria, estou arriscando nas primeiras voltas, olha só. E o Marc, ele faz juras de amor à Honda, mas revela algo interessante. Será que ele pode sair da Honda? Daqui a pouco para você. Também, Alex Marques fala: esta moto é melhor comparada com a do ano passado, mas... Outro que está sendo muito criticado, né? O Alex Marques, pelos desempenhos. E o Jorge Martin, ele fala: tive problema de nervo, não sentia freio e acelerador. Daqui a pouco vamos falar dele também, piloto que promessa e tem passado por maus bocados ultimamente. Pode ser questão de saúde, hein? Também trazer informações sobre o Mundial Superbike e a BMW. O Vandermark não está ainda completamente em forma e o Scott Redding está em aprendizagem. BMW também traz atualizações, melhorias para a próxima prova que acontece no próximo fim de semana e vai ter transmissão aqui no nosso canal. E no fim do boletim eu trago a classificação dos campeonatos, todos eles. Fiquei devendo essa informação, não trouxe ainda, mas vou trazer no final. Então vem comigo, embarca aqui no nosso barco da informação pelas ondas da MotoGP. Tudo isso que eu falei a partir de agora, muita coisa boa. Então deixa o like, já se inscreve, aciona o sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Também compartilhe nossos links com seus amigos que também gostam de motociclismo e acesse nosso site em informatudo.com.br/esportes. Aqui no canal tem a transmissão de todos os esportes que nós abordamos aqui no canal. Bora lá, perdeu o boletim anterior, o boletim 17? Vou deixar o link no card ou na descrição para você poder rever a hora que você quiser. Os boletins aqui são numerados para você não se perder, né? Estamos agora no boletim 18. Começar com essa fusão Fórmula 1 MotoGP, que é muito bacana, né? O mundo do automobilismo colidiu na última terça-feira quando Alex Espargaró e o Maverick Viñales da Aprilia passaram o dia treinando com a dupla da Alpine F1, o Fernando Alonso e o Esteban Ocon. Para quem não sabe, nós também cobrimos aqui a Fórmula 1 no canal, tem os boletins também e tem a transmissão das corridas. Fim de semana tem GP também da Fórmula 1. A dupla da Aprilia dirigiu-se a instalações de treino do bicampeão do mundo de Fórmula 1 nos arredores de Oviedo, no norte da Espanha, e passou o dia conduzindo karts e minimotos. Em perfeita preparação para o Grande Prêmio da Itália do próximo fim de semana e para a etapa espanhola de Fórmula 1 deste fim de semana, o quarteto pôde ser visto duelando nas 4 rodas e também nas 2 rodas, bem bacana. Vou deixar as fotos aí para você verificar o que aconteceu. Piloto de Fórmula 1 pilotando moto e piloto de moto pilotando carros de 4 rodas. No caso não tem nem MotoGP e nem Fórmula 1 aqui, mas são carros e motos, né? E tem sempre aquela discussão, né? Aquela questão: será que é mais fácil um piloto da Fórmula 1 pilotar a MotoGP ou será que é mais fácil um piloto de MotoGP pilotar
a Fórmula 1? Deixe seu comentário aqui na descrição. Na nossa opinião, que é até um fato, né? Muito mais difícil o piloto do carro ir para a moto, né? Porque na moto o piloto é muito mais exigido fisicamente do que no carro, né? Usa o corpo, faz o pêndulo, o corpo faz parte da moto, enfim. Então, sem dúvida, na nossa opinião, o carro para moto é muito mais difícil. Não estamos dizendo aqui que qualquer piloto de MotoGP vai para a Fórmula 1 e vai ser campeão. Não, óbvio que não. Você vai andar lá, talvez até andar bem. Agora, para ser fera, para ser lenda, aí já é outra história. Aí não tem mais fácil nem mais difícil. Apenas falando em adaptação. Certamente o carro para moto é mais difícil, até porque na moto, quem é motociclista sabe, né? Tem aquela frase bem famosa que diz que o para-choque é a sua cabeça, então esses pilotos de MotoGP andam no limite. Realmente andar no limite numa moto é muito mais perigoso do que em um carro, né? Então muitas feras da Fórmula 1 certamente não iam gostar de se arriscar na MotoGP, né? Ou em qualquer outra categoria de moto, pelo risco que é. Afinal, hoje é muito seguro, claro, os autódromos onde a MotoGP e outras categorias correm tem longas áreas de escape, então é muito difícil hoje em dia acontecer alguma coisa mais grave, né? Mas moto é moto, né, meus amigos? Por isso que é tão fantástico. Deixe seu comentário. Qual é a sua opinião? É mais fácil moto-carro ou carro-moto? Trocando de assunto, vamos de carona então com os irmãos Espargaró. A prova do último fim de semana foi sensacional. E antes de falar dos pontos que achamos importantes na sequência desse boletim, eu vou trazer aqui vídeos então a bordo. Eu tenho um vídeo on-board na câmera de ombro. Que câmera fantástica essa, né? Foi apresentada várias vezes durante a transmissão da corrida no último domingo. Corrida que foi transmitida aqui no canal, né? Se você perdeu, basta navegar aqui pelo canal que você vai encontrar. E também o vídeo com a câmera on-board na Repsol do Paul Espargaró. Os dois vídeos eu não posso colocar aqui no canal, obviamente, porque se eu fizer isso o YouTube vai derrubar meu vídeo por questão de direito autoral, mas eu vou deixar os vídeos lá no nosso site, informatudo.com.br/esportes. Você entra lá em Motociclismo News, encontra o Boletim 18 e aí você vai poder assistir esses dois vídeos que eu deixei lá para você. Vale a pena, a volta completa em Le Mans com as duas câmeras on-board que eu citei. O link também está aqui na descrição do YouTube. O primeiro link que você encontrar vai direto nesses dois, no boletim, no caso, lá dentro tem os dois vídeos para você. E agora o assunto que não quer calar, um deles, né? Como que é pilotar uma moto de MotoGP com apenas uma asa? Muitos questionaram, eu vi muito isso nas redes sociais, pessoal perguntando, eu não entendo nada, mas eu sei que MotoGP, hoje a aerodinâmica é importante, a asa veio para dar melhorias, e como é que você pilota uma MotoGP sem uma asa? Como que o Brad Binder fez isso? E ainda terminou bem a corrida? Vamos tentar então descobrir, tem a foto aqui também da KTM dele com a asa arrancada, né? Aquele toque que aconteceu. Vamos então trazer aqui as palavras dele mesmo, como foi pilotar essa KTM com uma asa a menos. Bom, Brad Binder então, da Red Bull KTM Factory Racing, teve um bom desempenho no Grande Prêmio da França no domingo, pois primeiro lutava pelo 18º lugar no grid e acabou terminando em 8º. Ganhar 10 lugares já é impressionante o suficiente, mas se torna uma performance especial quando você percebe que ele teve que fazer isso com apenas uma asa, depois que a asa do lado esquerdo da sua moto, da sua RC16, foi arrancada após o contato com o Johann Zarco da Pramac Racing nas primeiras voltas. Então, como é exatamente pilotar uma máquina de MotoGP em Le Mans com apenas uma asa? Pois é, o sul-africano explicou exatamente o que ele teve que suportar por 23 voltas. Ele falou, olha só, eu tive uma boa largada pela primeira vez em muito tempo, então foi bom passar por alguns caras no início. Teve uma abertura muito boa, 2 ou 3 voltas. Infelizmente cheguei no Zarco na volta 4 e acabei soltando minha asa, o que tornou o resto da minha corrida extremamente difícil. Palavras do próprio Brad Binder, né, o BB33. Ele segue, muito feliz por terminar em 8º. Obviamente houve muitas quedas à nossa frente, mas independentemente, considerando todas as coisas, podemos sair daqui felizes, porque foi realmente muito físico
e difícil pilotar com uma asa. É muito agitado. Eu tinha um pouco de bombeamento de braço e então quando meus braços estavam mortos, eu estava usando minhas pernas e quando minhas pernas estavam mortas, eu estava apenas esperando as voltas terminarem, para ser honesto. O grande problema é que a coisa treme muito. Isso tira a sua oportunidade de descansar nas retas, porque você precisa sempre compensar. Foi uma corrida longa, assim, foi difícil, disse o Brad Binder. E as coisas pioraram rapidamente para a fábrica austríaca nas últimas semanas após o início estelar em 2022. Binder terminou em segundo no Qatar antes do companheiro de equipe Miguel Oliveira conquistar então a vitória na Indonésia para ver a KTM liderar nas equipes e construtores pela primeira vez na história da MotoGP. No entanto, desde então eles terminaram a 10 segundos de um vencedor de corrida, apenas uma vez no Grande Prêmio da Argentina. Binder espera que, assim como em 2021, quando um novo chassi catapultou Oliveira para o pódio e Binder para os 5 primeiros, a KTM possa então revigorar sua campanha no Grande Prêmio da Itália, que é a próxima etapa, na outra semana. Ele fala: Mugello foi muito bom para nós no ano passado, então estou realmente esperando que isso possa impulsionar um pouco nossa temporada, porque começamos muito bem e tivemos uma grande queda, então é hora de sair desse buraco e descobrir as coisas. Interessante, né, meus amigos? Interessante você ouvindo aí a declaração do Brad Binder. O problema maior está no desgaste físico, então, pela questão da moto tremer, tendo então que o piloto compensar com seu físico. Isso realmente é incrível. Ele falando: na reta o piloto descansa, né? E nas curvas precisa trabalhar mais. Num caso de pilotar sem asa, não tem essa de descansar, tem que aguentar até o fim, né? Realmente o preparo físico tem que estar em dia. Trocando de assunto e de equipe, falar da Suzuki. A Suzuki finalmente então oficializou seus planos de saída na véspera do Grande Prêmio da França, enquanto a Dorna está atualmente indecisa se deixará os números do grid cair para 22 na próxima temporada ou permitir que uma nova equipe fabricante se junte. Nós fãs estamos esperando mesmo que a segunda coisa aconteça. Como eu já antecipei no começo do vídeo, daqui a pouco eu vou trazer uma boa possibilidade de nova equipe na MotoGP, hein? Temos aqui em primeira mão para você. Mas já deixou o like? Capricha aí. Compartilha esse link enquanto a nossa estreia está em andamento. Compartilhe com seus amigos para todo mundo ficar por dentro da informação, o canal crescer e assim trazer mais e mais conteúdo para você. Bom, a questão então colocada ao ex-piloto e comentarista de MotoGP, o Keith Helwen, pelo apresentador de podcast do site Crash.net, o Harry Benjamin, foi se algum outro fabricante poderia chegar à mesma conclusão que a Suzuki e decidir sair da MotoGP, apesar de todos estarem no primeiro ano de um contrato de 5 anos com a Dorna, vai até 2026. Já falamos aqui isso em outros boletins, sobre daqui a pouco pela crise outras equipes podem seguir o mesmo caminho da Suzuki. Por isso que a Dorna tem que ser firme nisso aí, não pode deixar sair a Suzuki de mão abanando assim, bem tranquila, né? Tem um contrato assinado, a Dorna investiu, enfim, e não pode simplesmente deixar sair bem facinho não, porque daí poderia motivar, claro, que outras equipes façam o mesmo, e aí nós fãs perderíamos muito mais ainda com essas saídas, né? Possíveis saídas. Ele falou na entrevista, abre aspas, é por isso que eu disse sobre S-Exit na semana passada. Ele se refere aqui a S de Suzuki e Exit, que é sair em inglês, né? As pessoas riram, mas é uma situação do tipo BR Exit, disse então o ex-piloto, lutando contra um resfriado após seu retorno das funções de comentarista no NW200. Essa entrevista, quando ele explicou sobre essa S-Exit, está no nosso boletim 17, cujo link eu já citei no começo desse vídeo. E ele segue: a Europa queria dificultar a saída do Reino Unido, porque caso contrário qualquer outra região poderia tentar fazer a mesma coisa, e então a Europa desmoronou. O mesmo agora se aplica de maneira muito menor à MotoGP. Se você pode quebrar um contrato de 5 anos que acabou de assinar, porque de repente você olha para seus livros e pensa, querido, isso não é muito bom, então todo o modelo de negócios da Dorna é completamente destruído. A Dorna investiu milhões e milhões de libras, provavelmente bilhões, ao longo dos últimos anos, um longo período de tempo, para tornar este esporte o que é.
Então, de repente, a Suzuki renegou um acordo e eles têm que pagar por isso. Eu acho que a Dorna vai dificultar as coisas para eles e, portanto, eles também vão dificultar para todas as outras equipes que possam querer mudar de repente aquilo que acordaram. Você não pode simplesmente sair de um acordo porque de repente não combina mais com você. Mas a guerra na Ucrânia é uma desculpa válida para a Suzuki abandonar seu contrato? Pergunta ele. Não sou um homem legal, mas suponho que coisas como guerras podem ser classificadas como algum tipo de força maior, se tal coisa está mesmo no contrato. Essa parte é interessante, por isso que um contrato bem feito é importante, né? Daqui a pouco pode constar lá que algum motivo de força maior possa ser uma cláusula que deixaria a Suzuki sair, ela poderia na justiça colocar essa questão da guerra, né? E ele segue, depois a situação das motos de estrada. O velho ditado de ganha no domingo, vende moto na segunda, está fora da janela. As motos esportivas não estão vendendo e a Suzuki está procurando seguir uma direção diferente, eu acho. Isso vai acontecer em todos os fabricantes. Vai ter um efeito indireto eventualmente. A MotoGP ainda é o foco de desenvolvimento? Os fabricantes podem converter o suficiente do que aprendem na MotoGP em modelos de produção? É algo que todas as fábricas estarão olhando para isso. Mas é a Suzuki que saltou primeiro. É declaração bem impactante essa, né? Bem impactante essa questão. Motos, ele diz, né, que motos não estão vendendo tanto, obviamente devido à crise atual, e também a questão, as equipes podem repensar, né? Será que estar na MotoGP realmente vale a pena para o nosso modelo de negócio, para vender moto na rua? Certamente, né? A moto esportiva é aquela moto. Eu discordo disso. A moto esportiva, se eu vou comprar uma moto esportiva, eu vou sempre escolher aquela que anda na frente na MotoGP. Por que eu vou comprar uma que anda atrás? Claro que há exceções, né? Um exemplo é a própria Honda Repsol. Aqui no Brasil vende muita Honda Repsol. Pela questão da Honda ser bastante confiável e com a manutenção disponível e barata aqui no país, e outro porque ela é bonita, né? A Repsol realmente, você que gosta de chegar de Repsol é a melhor opção, né? Você atrai olhares de quem entende, né? E de quem também não entende. Os dois olham para sua moto. Enquanto se você chegar com uma Suzuki, por exemplo, me arrisco a dizer aqui que ela é mais para quem entende da coisa, né? O leigo, tenho certeza que vislumbra muito mais seus olhos vendo uma Repsol chegando do que uma Suzuki. Mas esses que entendem são muitos, né? Aqueles que pilotam, aqueles que compram a moto, certamente, na minha opinião, estar na MotoGP e estar lá andando, só o fato de estar já é interessante, né? E estar na MotoGP andando bem, mais ainda. Você pega uma Kawasaki que não está, você pega uma BMW que não está, vende bastante, vende. Mas eu não tenho números aqui para apresentar a nível mundial. No Brasil vende muita Kawasaki, vende muita BMW, né? Não tenho os números aqui, mas enfim. Mas a nível mundial, daqui a pouco, estando na MotoGP, vende muito mais. Essa é a ideia que eu falei agora há pouco, você ganha no domingo e vende na segunda, né? Mas quem sabe a nível mundial não. Se você tem os números, se você quer comentar sobre isso, deixe aqui na descrição. Vai ser um prazer conversar com você que está assistindo esse vídeo sobre esse assunto também, ou qualquer outro que você achar interessante. Seguindo, e lembrar também que a Suzuki, no caso da Suzuki, ela investe muito mais nos carros do que nas motos, né? Também é um motivo da sua saída da MotoGP. E uma pergunta de acompanhamento de um ouvinte do site Crash.net questionou se a Triumph, fornecedora exclusiva de motores para a classe Moto 2, poderia considerar assumir os lugares do grid da Suzuki. Olha só, uma pergunta interessante, né? E ele respondeu: é bem romântico, não é? É maravilhosamente romântico, mas não é uma maldita chance. A quantidade de dinheiro que você tem que investir para desenvolver uma moto de MotoGP ao nível que as outras estão agora, não consigo imaginar John Bloor assinalando isso, mais do que posso ver a Kawasaki voltando, mais do que posso ver a BMW chegando. Uma série que pode ser mais relevante para a Triumph seria o Mundial Superbikes. Tá aí, né? A opinião dele. O que você acha? Tem lugar para Triumph na MotoGP? Daqui a pouco eu falo sobre o novo candidato, e não é a Triumph. E criar um novo projeto de MotoGP do zero a tempo para a temporada 2023 seria extremamente desafiador,
com a KTM passando 2015, projetando e preparando seu projeto antes dos testes, e um Coringa em 2016 e uma estreia em tempo integral depois em 2017. Para ver um pouquinho da história, né? Como tal, o site destaca então que acredita que qualquer novo fabricante que se junte ao grid para 2023 precisaria renomear uma moto existente, como a KTM faz na Moto 3, com suas marcas Husqvarna, GasGas e ACF Moto, ou assumir então o projeto da GSX RR. E já existe um candidato ao lugar da Suzuki na MotoGP, vem comigo, talvez o assunto mais quente aqui no dia de hoje, apesar que é um assunto melhor que o outro hoje, hein? Modéstia à parte, hoje tá bom esse boletim, fique até o final. Será que batemos o recorde de 1 hora hoje? Não sei, é possível, né? Já tem vídeo aqui de 40 minutos, né? Tem boletim de 40 minutos. Será que bate 1 hora? Vamos aguardar. Bom, com a saída então da Team Suzuki X-Star da MotoGP, fica uma vaga de equipe em aberto na categoria. Essa vaga pode acabar sendo de uma segunda satélite da Honda, que faria subir para 6 o número de RC213V no pelotão em 2023. De acordo com a publicação Moto Sprint, a Idemitsu e o distribuidor Honda Ásia estão na disposição e capacidade de abraçar o projeto de darem o salto para a MotoGP, completando assim a escala de promoção dos jovens asiáticos depois de já ter equipes na Moto 2 e na Moto 3. A Yogura e o Somkya Chantra poderão ser os pilotos escolhidos, eles que estão dando nas vistas na classe intermediária. O Chantra que é tailandês, né? A Tailândia é o povo mais apaixonado do mundo por moto velocidade, e o Ogura, que é japonês, que é da casa, né? Certamente, que é da Honda, né? Certamente uma ótima opção também. O Ayogura, que já é bem cotado para o lugar do Takaki Nakagami. Quem sabe então teremos mais um japonês na MotoGP. Já falamos sobre isso aqui em outros boletins, né? Você que acompanha já está por dentro. E para a Honda então não seria inédito fornecer 2 equipes satélites e 6 motos. Foi isso que aconteceu até que em 2018 a Mark VDS saiu da MotoGP, e nesse mesmo ano a LCR já alinhou com 2 pilotos. E quantos milhões a Suzuki poupa com a saída da MotoGP? A saída da Suzuki no final da presente temporada de MotoGP é uma das notícias do ano. A fabricante nipônica tinha assinado um contrato em novembro de 2021 que permitia a GSX RR continuar a correr no Campeonato do Mundo até o fim de 2026. Mas com a saída no final deste ano, há uma quantia avultada que a Suzuki evita gastar nas próximas 4 temporadas. Antes de se fazer contas relativas a quanto a marca de Hamamatsu poupa com a saída, o site Speedweek descobriu que cada fabricante que não tem uma equipe satélite recebe no final da temporada a quantia de 500 mil euros. Faça a conta aí pro real, né? 500 mil euros. Quem tiver uma equipe satélite recebe um valor de 2 milhões de euros anuais, assim como a Ducati, que apesar de ter 3 equipes, também recebe 2 milhões de euros anuais. Nem tenho aqui a cotação agora, mas é em torno de R$5, né? 5, 6 reais o euro, né? Então, você faz a conta, 2 milhões e meio para a equipe que tem a equipe que não tem satélite, né? E 2 milhões vezes 5, então dá 10 milhões de reais para quem tem equipe satélite, né? Tem os valores que recebe cada equipe. E dessa forma, no final, cada marca, né? Dessa forma, no final deste ano, a Suzuki e a Aprilia receberão €500 mil cada. E para os próximos 5 anos, esse valor subiria relativamente, já que se prevê a realização de até 22 grandes prêmios. Independentemente desta compensação, que varia sempre em função da quantidade de GPs por calendário, a Suzuki poupa muitos milhões por não correr na MotoGP nos próximos anos. Daí até aquela questão, né? Até que ponto vale a pena para as equipes, né? Com um orçamento estimado de 30 a 40 milhões de euros anuais, a Suzuki irá poupar cerca de 120 a 160 milhões de euros caso esse orçamento se mantivesse estável até o final de 2026. Mesmo que não se saiba o quão pesada vai ser a penalização por não cumprir com um contrato que assinou há cerca de meio ano, a Suzuki deverá certamente alocar parte da quantia poupada em projetos de mobilidade elétrica, que é a modinha do momento, né? No entanto, e sendo a Suzuki uma marca que tem vindo a ser ultrapassada na última década e meia no segmento de superesportivas, uma ausência na MotoGP
que não deixa de ser uma ferramenta de marketing, pode ser prejudicial a médio e longo prazo. Eu não tenho dúvida disso, né? Eu sei que nem todo mundo que anda de esportiva assiste a MotoGP, né? Uma coisa meio paradoxal, né? Mas tem, né? Tem quem não assiste. A pessoa sabe que existe e tudo, mas não assiste. Mas a maioria, me arrisco a dizer aqui, não tem os números exatos, obviamente, mas a maioria das pessoas que tem moto esportiva ou que pensa em comprar uma, assista, né? Então, sem dúvida, nesse caso é um tiro no pé da Suzuki. Mas claro, eles têm diretores, eles têm pessoas lá dentro da empresa que fazem as suas análises de mercado e devem ter chegado a essa conclusão de que não valeria a pena. Ou tem outras questões, já tem coisa rondando por aí, que a Suzuki fez um baque similar àquele que a Volkswagen fez, de adulterar a questão de escapamento, de quanto o seu veículo polui o meio ambiente, teria sofrido uma multa grande lá na Europa, e aí pode ter faltado dinheiro mesmo, né? Pode ter, não é questão de querer poupar para o futuro, e sim pode ter faltado orçamento devido a essa penalidade que você fala também. Enfim, tem uma série de fatores que podem ser os responsáveis. Certamente é econômico, né? É de cunho econômico, as contas foram feitas e a Suzuki resolveu que não valeria mais a pena então ficar na MotoGP, infelizmente, né? Como eu estava dizendo, eles têm uma direção lá, tem as pessoas que participam da empresa, e essas pessoas estão lá justamente para isso, né? Verificar o que é melhor para a empresa. Funciona assim com a empresa de moto e funciona assim com qualquer tipo de empresa. Vamos trocar de marca, mas ainda seguindo no Japão, falar da Honda. Os problemas da Honda continuaram em Le Mans, mas de 15 segundos depois de Bastianini, Mark foi novamente o melhor na RC 213V, com Nakagami atrás dele, enquanto seu companheiro de equipe, o Paul Espargaró, terminou em 11º com quase 23 segundos, e seu irmão Alex em 14º com mais de 28, né? Abre aspas, claramente não era o resultado que esperávamos ou que pretendíamos, palavras do técnico da equipe oficial, o Alberto Puig. Claro que aspiramos a alcançar o máximo possível, esse é sempre o nosso objetivo, mas a realidade é que estamos enfrentando alguns problemas. Ainda estamos tentando descobrir como alcançar o nosso verdadeiro potencial, mesmo este fim de semana em Le Mans não foi fácil. E não é apenas Puig que está decepcionado, olha só, abre aspas, em termos de resultados também não é o que ele esperava. Se referindo ao Marques. Claro, esta corrida não foi um desastre completo, mas temos que olhar para a situação geral, e esta não é nossa posição real, e claramente não é a posição do Marque. Então a pergunta é, como você reage? E ele responde, sabemos onde precisamos melhorar, precisamos de mais tempo para testar o que acreditamos que pode nos deixar a resolver os problemas que temos. Por enquanto, temos que continuar trabalhando e esperar que essas soluções cheguem à Europa o mais rápido possível. Nós já falamos aqui no Boletim 14 sobre o fato das respostas demorarem por parte da Honda do Japão. É incrível isso, hein? Eles mandam um e-mail lá pro Japão e demora a vir a resposta. Vou deixar também no card aqui ou no link na descrição o Boletim 14 que tratou desse assunto. Então ver o copo meio cheio está sendo difícil, mas Puig, né, o Alberto Puig até tentou. Ele encerrou dizendo, todos os nossos pilotos conseguiram terminar a corrida, mas acho que o único ponto positivo é que não estamos felizes. Isso é muito positivo, porque nas corridas, quando as coisas dão errado e algo não é como esperado, é muito fácil perder a motivação, mas essa não é nossa mentalidade. Pretendemos reagir, melhorar e voltar a atingir os resultados que estabelecemos para nós. E o Mark, tem aqui uma entrevista com o Mark Marques também. Atualmente tudo o que eles podem fazer é se contentar, né, com o que eles têm. O Mark Marques sabe disso. Bem, arquivando Le Mans com um 6º lugar que o deixou com um gosto amargo. Nesse momento, o Magic Mark tem que lidar com a moto, bem como com o seu estado de saúde, que muito influencia o seu estilo de pilotagem. Este ano, seu melhor resultado foi um 4º lugar em Jerez, assim como 3 6º lugares em Austin, Portimão e agora em Le Mans. A eterna pergunta sem resposta, meus amigos, segue. Mark Marques não está 100% ou os demais pilotos é que progrediram? Aliado ao fato de que Mark não é mais um garoto, né? Não é mais um garoto
super jovem, é jovem ainda, mas não é super jovem, e também a moto, que para muitos não ajuda. Deixe seu comentário, o que você acha dessa questão? Qual é a resposta? Marques não está 100% ou é o resto dos fatores que estão pesando pro lado dele? Realmente, para quem é fã do Marques da MotoGP, é difícil de ver o piloto no nível atual, ele que era sempre muito superior aos demais, né? E Marques é honesto na análise sobre a corrida. Ele fala: eu levantei no aquecimento e não me senti bem. Meu braço também doeu. Eu estava resfriado, mas não teria mudado muito. Não estou procurando desculpas. É o dia da corrida, disse a mim mesmo. A corrida foi como Jerez e Portimão, uma corrida sólida, nada de louco. Como eu disse, nossa posição está entre 5 e 7. Esse é o nosso alvo. Eu já sabia que teria lutado aqui e em Le Mans. Fiz um 6º lugar, mas sem as quedas da Suzuki, teria terminado em 9º, longe de ser o primeiro, palavras dele. E Marc Marquez aceita seus limites com transparência. Olha só, ele fala: meu ritmo não era bom, eu não conseguia o que esperava. A única solução teria sido a chuva, mas no final permaneceu seco. Esta foi a nossa corrida, arriscando nas primeiras voltas, mas depois permanecendo lá. Com certeza a nossa hora chegará. Não consegui ir mais rápido. Quando o Zarco passou por mim, não consegui acompanhá-lo. Fui ao largo. Nós simplesmente não temos velocidade. E as dificuldades são evidentes e eles esperam uma mudança nos testes em Barcelona. Sobre isso, Marques disse: precisamos entender muito sobre a moto e meu estilo de pilotagem, já que não corro do jeito que gosto agora. Temos que progredir, mas também tenho que fazê-lo, porque não estou andando bem. O problema é que na garagem não temos mais ideias e não temos outro material. Ainda sou o Honda mais rápido, mas esse não é meu objetivo. Fecha aspas. Isso aqui repercutiu muito nas mídias também, essa fala dele, né, que a Honda não tem mais ideias do que fazer para melhorar a moto, né? Eles sabem que tem problema, sabem onde é e estão trabalhando. O Puig mesmo disse, né, ele quer mais tempo. Perguntaram para o Marques o que mudou recentemente e ele respondeu: com a situação atual, nas ultrapassagens você tem que ser muito agressivo com a aerodinâmica e o resto. Eu também disse isso na comissão de segurança. Os espectadores querem nos ver ultrapassar. Quartararo, por exemplo, foi rápido, mas não conseguiu ultrapassar, como aconteceu com o Alex lá, com o Aleix, né, lá em Jerez, atrás de mim. E também o Miller. Ele era rápido, mas não conseguia ultrapassar. E o que exatamente você precisa trabalhar? E Marques responde: em curvas, stop and go. Não fomos ruins, mas temos que encontrar o caminho para fechar as curvas mais rápido e conseguir levantar a moto mais rápido. Le Mans ou Jerez é melhor? E ele finaliza então a entrevista dizendo: eu me diverti em Jerez, porque lutei e arrisquei ainda mais, não aqui. Lá arrisquei com o Miller, tive vontade. Hoje não me senti bem, não tive a chance. Talvez eu pudesse ter acabado na frente do Zarco, mas arriscando demais e o risco de cair era alto. Finalizou então o Marc Marquez, palavras que foram ditas após a corrida. E desde 2013 que Marc Marquez compete na classe rainha, sempre com a mesma marca, né, a Honda, e sempre na mesma equipe, a Repsol Honda. Podemos também dizer que o fez sempre na mesma moto, a RC 213V, ou nas mais variantes versões desse modelo, né, pelo menos. Mas a curiosidade de saber como funcionam os outros protótipos está sempre presente, como admitiu recentemente à margem da sua aparição no programa televisivo espanhol La Cadia, da emissora DAZN. Ele disse: o bichinho de experimentar motos de outras fábricas está sempre lá, mas isso não o impede de declarar amores pela sua Honda, que ele apelida de equipe da minha vida. Olha só as palavras dele, né? Certamente todo piloto gostaria de experimentar outras marcas e motos, e nós fãs também gostaríamos de ver, né? Já falei aqui em outros boletins, seria bacana ver o Marques em outra equipe, ver o Quartararo em outra equipe, assim como qualquer piloto da MotoGP. Então tá aí o Marques falando que o bichinho de experimentar motos de outra fábrica está sempre lá. E aliás, o 8 vezes campeão do mundo não esconde que continua motivado em voltar a vencer pela Honda e que até pudera retirar-se sem sequer mudar de estrutura. Ele falou: sempre disse que me podia retirar aqui, depende, ainda tenho a mesma ideia porque tenho outras motivações, além de querer experimentar outra marca. Tenho a motivação de lutar pelo título de novo, mas nesta equipe e não noutra. A moto perfeita não existe
Palavras então do Marc Marquez. E o irmão dele? Pois é, a Honda teve grandes expectativas com a nova RC213V, que introduziu para a temporada da MotoGP. Porém, e mesmo se os pilotos concordam que se tratou de uma melhoria geral, está demorando a resolver uma lacuna com a parte frontal da moto, e os resultados ainda não estão conforme o desejado, como você já ouviu aqui anteriormente nas matérias com o Puig e com o próprio Marc. E o Alex Marquez acredita que é só mesmo esse aspecto que carece de solução para serem atingidos os patamares de competitividade pretendidos. Questionado em encontro com a imprensa sobre se está demorando mais do que se esperava para obter bons resultados de forma consistente, o piloto da LCR Honda disse: "Na pré-temporada talvez estivéssemos demasiado entusiastas e eu disse, precisamos ter cuidado porque nos testes é uma coisa e depois na corrida pode ser outra. Com as pistas europeias temos um problema e sabemos que temos esse problema na dianteira. Temos dificuldade para virar e para parar a moto no último momento." Tá aí as palavras então do Marquez, né, do Alex Marquez. Ele que está sendo muito criticado, né, com relação aos seus desempenhos na MotoGP. Para muitos já deu, né, já deu. Mas enfim, ele que certamente ocupa o lugar que ocupa muito por ser irmão do Marc Marquez, né? Já pilotou a Repsol Honda por causa disso, está agora na Honda Satélite, mas é um piloto de MotoGP, daqui a pouco pode melhorar os seus resultados, mas anda demorando um pouquinho para isso acontecer, né? Vamos aguardar. E segundo ele, esta é a única área em particular que ele precisa melhorar, sem solução ainda conseguida até agora. Ele fala: "É só um aspecto, é algo que dizes que é só esse aspecto, senão seríamos rápidos em todos os aspectos, porque comparando essa moto com a do ano passado, ela é melhor, mas é só esse aspecto em que precisamos de nos focar mais e neste momento não encontramos a solução." É só esse aspecto, diz ele, né? Mas está demorando bastante. Mas isso o Puig já falou e você acompanhou aqui antes, aqui neste boletim, né? A questão da roda dianteira, né? O problema que tem essa nova Honda. Trocando de marca, vamos para a Ducati. Tendo caído de 8º para 14º nas primeiras voltas, o piloto da Pramac Ducati, o Jorge Martin, estava em 11º quando caiu da sua Desmosedict GP22. Depois, Martin revelou que sofria de dormência na mão direita e iria para o hospital na segunda-feira. Olha só, muitos questionam, né? Cadê o Jorge Martin? Por enquanto não mostrou a que veio em 2022, né? Quem sabe está aqui o problema. Ele falou, abre aspas, "Desde o ano passado tive um problema nervoso no braço e minha mão estava dormindo. Tentei continuar a corrida, mas a partir da terceira volta não senti o freio nem o acelerador. Eu não sabia o quanto estava abrindo o acelerador ou freando, então tentei terminar. Amanhã irei ao hospital, tentarei resolver este problema", disse ele após a corrida. E ele seguiu, foi um bom fim de semana, bom ritmo, boa qualificação, mas na corrida tivemos esse problema, então precisamos encontrar uma solução para melhorar. O jovem espanhol, cujo melhor resultado até agora este ano é o segundo lugar na Argentina, acrescentou que foi a primeira vez este ano que ele sofreu com esse problema, né, cujos sintomas são semelhantes a uma bomba no braço. Ele disse, foi um grande problema no ano passado. Já fiz algumas terapias, estava melhorando muito, mas aí este ano, aqui pela primeira vez, chega de novo esse grande problema. Foi o único problema hoje. Acho que fui forte. Comecei muito mal, mas depois fui recuperando posições. Mas então, quando esse problema chegou, eu não podia, quero dizer, os pilotos sem sensibilidade nos controles não somos nada e eu não conseguia então sentir nada. E é verdade, né? Certamente o piloto tem que ter controle total na mão ali, freio e acelerador, para poder pilotar em alto nível. Quem sabe aqui está o problema do Jorge Martin. Porque é interessante, né? Ele, piloto jovem, tá com essa Ducati que é um foguete e não consegue bons resultados ou cai bastante, né? Então, certamente pode ser sim o problema dele. E apesar das desistências, que incluem ser eliminado por Pecco Bagnaia na abertura da temporada no Qatar, Martin destacou sua velocidade brutal ao se qualificar em primeiro ou segundo nas 4 primeiras rodadas do campeonato.
No entanto, os recentes eventos em Portimão, Jerez e por fim em Le Mans fizeram com que o vencedor da corrida 2021 não se classificasse acima de nono, enquanto a série de não pontuações deixou Martin em 15º no campeonato mundial. Enquanto isso, Jack Miller e o Enea Bastianini, rivais de Martin pelo segundo lugar de fábrica ao lado do Bagnaia para 2023, voltaram ao pódio em Le Mans e ocupam o terceiro e quinto lugar, respectivamente, no campeonato mundial. E certamente isso aí está pesando negativamente para ele que almeja essa vaga na Ducati principal. E ele encerrou dizendo: com certeza podemos ver que o Enea e também as Ducatis estão em boa forma. Acho que comparado a eles durante o fim de semana, eu estava no mesmo nível, apenas na corrida tive esse problema. Mas com certeza precisamos começar a obter resultados. No momento só quero ficar com a Ducati no próximo ano, mas no momento o único objetivo é voltar ao meu nível. E o companheiro de equipe João Zarco, também aos comandos de uma GP22, acabou a sua corrida caseira em quinto. Tá, então um pouquinho do possível problema que está ao redor aí do Jorge Martin. Essa foto dele aí diz bem qual é a preocupação, qual é a atual situação do Jorge Martin. Essa cara séria dentro do capacete. E o Pecco Bagnaia, meus amigos. Ah, Pecco Bagnaia, que prova foi essa, né? Domingo foi o dia da Ducati, mas não do Pecco. O piloto italiano que durante o GP da França teve a oportunidade de ouro de se aproximar do Fábio Quartararo na qualificação, que eu trago no final do vídeo, além de vencer a corrida, também acabou caindo 6 voltas do final, apesar de que a corrida naquele momento já estava perdida, né? Graças à ultrapassagem do Enea Bastianini e também o seu excelente desempenho naquele momento, que inclusive, na minha opinião, foi a causa da queda dele, mas sobre isso eu falo daqui a pouco. Depois de liderar a maior parte da corrida, Enea Bastianini, que cruzou a bandeirada na primeira posição, conseguiu alcançá-lo e os dois brigaram pela primeira posição. No entanto, enquanto lutava para recuperar a liderança, Bagnaia caiu, deixando então Enea a caminho de sua terceira vitória da temporada. Durante a narração nós falamos, inclusive, deu para ver nitidamente que o Pecco Bagnaia foi ultrapassado. Aí quando a queda aconteceu, é muito provável que essa queda veio devido ao fato dele querer recuperar o tempo perdido, já que ele havia errado minutos antes, quando percebeu a aproximação do Pecco, do Enea Bastianini. Será que os nervos apertaram? Será que o Pecco Bagnaia amarelou? Ele que é um piloto bem estável, né? Ao fim da corrida, Bagnaia revisou o que havia acontecido. Ele disse: até então tinha sido uma corrida perfeita, ele tinha lidado bem com isso. Ele estava mantendo um bom ritmo. Quando o Enea chegou, usei a mesma estratégia que usei com o Marques em Aragão no ano passado. E lembra daquela prova? Nossa, meu amigo, foi realmente fantástico aquela briga do Aragão entre Pecco e Bagnaia. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu peguei a nossa narração, coloquei os últimos instantes, vou colocar aquelas últimas voltas no link aqui no card ou na descrição para você acompanhar como foi a nossa narração desse evento que ele citou lá no ano passado. E o Pecco segue: imediatamente eu estava de volta na frente, então cometi um erro na curva 8, a roda dianteira travou na frenagem e eu alarguei, fui forte e não me pressionei, pensei em me recuperar com calma, também porque ele sabia que era fácil cair. Entrei na última curva um pouco lento e perdi 25 pontos, palavras do Pecco Bagnaia após a prova. Ele caiu mesmo, né? Que coisa. O piloto nega que tenha caído por forçar demais, apesar disso ficar bem nítido na corrida, né? Enfim, como eu já comentei antes. Ele disse: mantive o meu ritmo, o que tive ontem no TL4 e esta manhã no warm-up. A única diferença foi o pneu dianteiro médio em vez do macio. Eu o escolhi para as temperaturas mais altas, mas esse não foi o problema. Eu estava um pouco mais lento do que o normal, mas mesmo olhando para os dados é difícil de entender. Agora estou com raiva, palavras do piloto italiano. Além disso, reconheceu que ficou mais surpreso por não ver Fábio Quartararo na briga pelo pódio do que ver o Enea Bastianini então lutando pela liderança da corrida. Ele falou: a surpresa é que o Quartararo não estava lá. Como eu disse, tudo estava indo tão bem quanto em Jerez. O calor também não foi um problema. Eu sabia que o Enea também tinha um bom ritmo. Ele foi mais rápido na primeira parte da pista. Eu fui mais rápido nas duas últimas. Agora tenho alguns dias para entender o que aconteceu.
e melhorar, porque não se ganha o campeonato cometendo esses erros. É verdade, né? Chegou a hora de eu ser mais maduro. Palavras do Pecco. E ele segue: não posso permitir certos erros. No ano passado caí em Mugello por outras razões e em Misano por causa de uma escolha extrema de pneus. Hoje foi um erro de imaturidade. O verdadeiro erro foi largar no 8º. Achei que o Enea estava mais perto. Naquele momento pensei em respirar fundo e cair. Às vezes, quando você se sente particularmente bem na moto, não percebe o quão perto está. Eu joguei uma avalanche de pontos. De 7 corridas, 3 foram muito ruins para mim. O único consolo é que caí enquanto lutava para vencer. Palavras do piloto da Ducati. Incrível também como o Enea Bastianini tem uma grande capacidade de gerir bem os pneus para o final da prova. É um piloto realmente incrível e falaremos certamente muito dele ainda aqui no futuro. E no fim da corrida, Bastianini disse que talvez Bagnaia tenha se sentido pressionado e por isso caiu. Tudo fruto de algumas declarações do piloto italiano em que garantiu que preferia Jack Miller como companheiro de equipe, né? Abre aspas. Começamos bem. Você pode pensar o que quiser, mas a realidade é que foi muito rápido e eu cometi um erro. Não foi uma questão de pressão. De qualquer forma, é melhor que ele tenha vencido do que outro. Palavras do Pecco Bagnaia. E aí, qual é a sua opinião? Foi pressão? Amarelou o Pecco Bagnaia? Amarelou não é bem a palavra certa, claro, né? A pressão, quando você é ultrapassado e você quer retomar a posição, né? Você precisa acelerar mais e aí a queda pode acontecer. Foi isso? Ou será que foi o que o Pecco disse? Deixe seu comentário na descrição. Em relação à questão do Jack Miller como companheiro de equipe, Bagnaia também quis explicar. Ele falou: estou em uma equipe com o Jack desde 2018 e nos conhecemos bem. É normal que eu tenha que decidir que ele seria a minha primeira opção, porque gosto de trabalhar com ele. Mas a Ducati é quem tem que escolher, e para mim não haveria problema se o Enea ou mesmo o Martin chegassem. Sempre tive um bom relacionamento com todos os meus colegas. Também acho que Bastianini mostrou que merece essa posição. Fechou então o piloto da Ducati de fábrica. E o Enea parece ser realmente o candidato mais provável, pelo menos se continuar o andar da carruagem com o mesmo ímpeto. E os brasileiros, como foram no final de semana, o Eric Granado e o Diogo Moreira? Vou trazer aqui algumas informações. Primeiro do Diogo Moreira, ele após a corrida disse: hoje foi difícil pra gente, mas temos que continuar trabalhando. P14. Claramente, né, a moto do Diogo Moreira perde rendimento no decorrer das corridas. Ele que fez uma excelente prova em Le Mans. Que prova foi aquela? Liderou a corrida desde a largada, daí a corrida foi interrompida, teve a relargada e ele liderou de novo, né? Mostra que o piloto braço ele tem, né? Só que a moto, como eu disse, infelizmente ela perde rendimento. Tem algum problema, né? Talvez o motivo seja a moto ou a equipe inexperiente, né? Mas com certeza o problema não é ele. As câmeras da MotoGP mostram já o Diogo a todo momento e isso é muito bom. Certamente está sendo sondado já por outras equipes e já está sendo, né, sondado e possivelmente poderá estar em uma equipe mais forte no ano que vem, quem sabe até em outra categoria, quem sabe uma Moto 2, né? Vamos aguardar a próxima prova. Claro que é uma Moto 2, não sei se é interessante ele já ir, né? Talento para isso ele tem, né? Mas olha só o que vimos com o Pedro Acosta, né? Quanta dificuldade ele teve no seu começo de Moto 2. Quem sabe mais um ano de Moto 3 seria legal para adquirir mais experiência e depois sim, ou não, né? Enfim, isso veremos na sequência, mas o que parece certo é que ele deve melhorar para o ano que vem, conseguir ingressar em uma nova equipe. E por falar em perder rendimento, o Eric Granado, né? P5, ele falou depois da prova, P5 foi o melhor que conseguimos hoje. Dei o meu máximo na pista como sempre, mas por algum motivo não tinha velocidade. Ainda assim, fizemos pontos importantes para o campeonato. Estou confiante que eu e minha equipe, a LCR Team, seremos competitivos em Mugello daqui 2 semanas. Lembrando que nós transmitimos aqui a corrida da Moto 3, a corrida da Moto 2 e a corrida da Moto E também. Vou deixar os links aqui no card ou na descrição para você. Lembrando sempre, nós transmitimos todas as corridas da Moto Velocidade aqui no canal, então se mantenha inscrito e com o sino ativado, assim você não perde nada. E o Eric Granado reclamou da questão da moto dele também lá em Le Mans e não rendeu nas retas. Ou melhor, também não, né? O Diogo não reclama de nada, né? O Diogo só acelera. O Eric sim reclamou que a moto não está rendendo nas retas.
onde ele é então ultrapassado, vindo depois a recuperar a posição nas curvas, usando então o seu talento. Não que reclamar seja um problema, né? Simplesmente é a diferença de um para outro. O Eric fala, não tá preocupado. E o Diogo já é mais comedido, né? E o Eric disse que nunca viu isso em todo o tempo que ele está já na Moto E. Que a equipe vai trocar a bateria e ele vai ver então para a próxima prova se vai mudar. Pela fala dele, ele está bastante motivado e estaremos com certeza lá para contar o que vai acontecer na próxima corrida. Então basicamente é isso. O Eric tem um problema com a moto não rende na reta, rende menos que as dos demais. Na curva ele recupera, mas só na curva não adianta, né? Para ganhar precisa render também nas retas, a exemplo do que ele fez na corrida anterior, de abertura do campeonato, quando ele venceu a corrida 1 e também a corrida 2. Trocando de assunto, falar do Mundial Superbike. O Mundial teve até o momento 2 etapas e a BMW continua ainda à procura do seu melhor nível, com o Michael van der Mark e o Scott Redding em fases distintas, longe das prestações que conseguem ter, algo que mereceu o comentário do ex-piloto e dono da equipe BMW Motorhead no Mundial Superbike, o Shaun Muir. Você perdeu as últimas corridas do Mundial Superbike? Lembrando que cada rodada do Superbike tem 2 corridas, uma no sábado e outra no domingo, além da corrida curta, a Super Polar Race, que dá o grid de largada para a corrida 2. Vou deixar o link no card ou na descrição, só cabem 5 links, né? Então talvez não estejam todas no card, todos que eu falei até agora, mas no link na descrição sim, estão todos para você. Primeiro link. Abre aspas para ele. Tem sido um desafio, existe um nível muito bom em termos de melhorias da BMW M1000RR e temos dado alguns bons passos, mas igualmente a complicação deu muitos passos à frente e é sempre interessante ver onde nos situamos com isso. Ele fez saber então que o dirigente, né, da estrutura alemã, em palavras ao site oficial da competição. O Muir lamentou ainda o fato de, nesse momento, a sua dupla de pilotos de fábrica não estar, devido a diferentes razões, no seu melhor nível. Ele falou, sem dúvidas, ter 4 pilotos agora é ter uma boa referência, mas não ter o Michael completamente em forma, né, se referindo ao Michael van der Mark, tem sido difícil para que nós não entendamos o nível. Ao mesmo tempo, temos o lado oposto, que é o do Scott Redding, que se juntou à equipe após nunca ter pilotado um motor de 4 cilindros em linha com uma moto com altas rotações, como esta durante muito tempo. Tem sido uma curva de aprendizagem íngreme para ele e ainda não encontramos ainda o setup perfeito, mas o trabalho segue continuando. Certamente, assim como na MotoGP, para você andar na frente, a questão é mínima, são milésimos de segundo, né? Então qualquer detalhe pode atrapalhar muito essa escalada. E a BMW vai trazer melhorias de eletrônica e de chassis para o Mundial Superbike. Olha só que interessante, é uma equipe que briga para sair das últimas posições, né? E o Shaun Muir falou também sobre o que tem de novo na equipe. Olha só, principais áreas de melhorias: eletrônica trabalhando em sintonia com o motor, uma posição do chassi muito mais dinâmica. Delineando as 2 principais áreas de melhoria, o Muir afirmou onde estão os pontos focais. Ele disse, temos de nos concentrar em 3 áreas, e é muito difícil dizer isso, pois são 3 partes fundamentais da moto. Em nossas mentes não há uma parte de destaque que esteja faltando no momento. Precisamos unir tudo isso e fazer com que a eletrônica funcione em sintonia com o motor, para facilitar o chassi. Claramente temos um passo positivo em relação às características do motor. Então não se trata apenas da potência total, trata-se do torque usando o RPM completo. Um caso de gerenciar essa energia com a eletrônica. Essas áreas vou combinar como uma área focal, onde estamos nos esforçando. A segunda área é encontrar uma posição de chassi muito mais dinâmica, onde precisamos ser mais baixos e mais longos para ter uma melhor duração do pneu. Isso permitirá que os caras obtenham o melhor do pacote. Essas são as 2 áreas, sincronização de motor e eletrônica, e um chassi muito bem equilibrado. E esse é o nosso próximo alvo que estamos avançando. Acho que é muito cedo para avaliar nossas atualizações para este ano. Michael já perdeu corridas e Scott não chegou onde precisa estar. Se tivermos a discussão em 6 rodadas, posso dar uma resposta muito mais calculada.
e atualizações por vir. Está no pipeline, só não sabemos quando, diz ele. A moto vai evoluir até 2022, confirmou Muir, particularmente com o chassis. Estamos sempre trabalhando na evolução da moto. O que está claro é que não queremos avançar mais nada até esgotarmos o material que temos, porque podemos estar nos levando na direção errada. Algo que nossos líderes de chassis analisaram e concluíram que ainda acreditam há mais por vir deste chassi e que não esgotamos a configuração atual do chassi. Seria bastante prudente desenvolver mais peças sem esgotar o que temos. Há coisas em andamento, mas é muito cedo para dizer quando. E um passo para 2021. O chassi melhorou. Embora perseguindo uma posição de chassi mais dinâmica, Muir também foi rápido em afirmar que ainda é um passo em 2021. O chassi melhorou, fomos ao teste de Jerez em dezembro, depois de Mandalika, com 3 chassis diferentes. Esse sempre foi o nosso plano, mesmo que fosse muito tarde. Nesse teste que tivemos, um dos grandes itens de teste foi concluir nossas direções de chassi, e fizemos isso. Não queremos carregar 9 chassis diferentes no trailer e revistar chassis em uma situação de corrida, porque isso não é contundente. Precisamos trabalhar no ritmo de corrida, disse ele. E seguindo, o nosso chassi que temos agora é um passo, e é o chassi comum entre os 4 pilotos, e por isso estamos felizes. Quando falamos sobre progressão e desenvolvimento de chassis, temos link ajustável, pivôs, offsets, então deve haver 30 permutações diferentes de configuração de chassis. Não temos esse tempo do FP1 para a corrida 1 para obter essa configuração final. O trabalho que nosso líder de chassi fez a partir dos dados de todos os 4 pilotos e também o Ilya Michalczyk, sentimos que temos alguma direção na nova configuração dentro do atual conjunto do braço oscilante do chassi, disse ele. Introdução dos pneus SCQ. Estamos todos a favor, é um passo em frente para o campeonato, disse ele. Com a introdução desse pneu, Muir estava feliz até agora, embora tivesse gostado de ver mais duração desde o início. Ele fala, o feedback dos pilotos é o mesmo que foi com o pneu Q do ano passado. Em alguns circuitos e em algumas aplicações, podemos tirar proveito disso. Como sabemos, nossos pilotos anteriores sempre obtiveram bons benefícios com o pneu Q. O SCQ trouxe algo novo para a mesa, e eu sou a favor disso. Como equipe, somos todos a favor. Acho que, em geral, nós, como grupo, gostaríamos de um pouco mais de duração, porque alguns dos caras estão vendo apenas uma volta, 2 no máximo. Eu gostaria de vê-lo se tornar um pneu garantido de 3 voltas, para ter um pouco de empurrão, mas geralmente estamos felizes. Acho que é um passo em frente para o campeonato. Já falamos aqui em outro boletim, o boletim 8, sobre a introdução desse novo pneu no Mundial Superbike. Se você perdeu, link no card ou na descrição. E para fechar, ele falou futuro brilhante, mas material chegando, o espaço para frente deve ser drasticamente reduzido por Donington Park. Embora então haja um plano de testes em Portimão, Muir afirmou que haverá muito mais testes durante a temporada. Com certeza estaremos testando novamente, disse ele. Assim que sentirmos que podemos fazer uma evolução com a embalagem, com o material que temos vindo, vamos testar. Isso é claro como projeto, não vamos desabafar ou trazer material novo. Tomamos uma decisão em grupo que simplesmente não é viável. Vamos testar novamente entre Misano e Donington Park. Onde e quando, não sei, mas dentro das regras que temos, vamos aproveitar essa concessão que temos nesse momento. Então vamos aceitar isso e acredito que a diferença para a frente deve ser drasticamente reduzida por Donington Park. Lembrando que no próximo final de semana tem corrida do Mundial Superbike, corrida 1 no sábado, corrida 2 no domingo, ambas pela manhã, tudo com transmissão aqui do nosso canal Esporte Total, momentos emocionantes. E para fechar o vídeo, que vai dar assim 1 hora de duração, o primeiro vídeo
da história do canal sem ser live, né? Sem ser live de transmissão de corrida, de evento, que tenha 1 hora de duração. Bora lá, porque hoje era um assunto melhor que o outro, né? Quero fechar trazendo a classificação do campeonato, que eu ainda fiquei devendo nesta semana. A classificação da MotoGP, Moto 2, Moto 3 e Moto E após os eventos do final de semana e também do Superbike. No Superbike, o Álvaro Bautista vai liderando com 109 pontos, o Ray é o segundo com 91 pontos, o Jonathan Ray. O Toprak Razgatlioglu é o terceiro com 64, são os três que parecem brigar pelo título 2022, apesar que o Andrea Locatelli em quarto tem 55, o Iker Lecuona em quinto tem 50, vindo com a Honda aí, né? O Michael Ruben Rinaldi em sexto com 43, são os pilotos mais bem colocados, né? Temos os fabricantes, a Ducati lidera 109, Kawasaki é a segunda 104, depois Yamaha, Honda e a BMW, que ocupa a última posição, como eu falei antes, vem tentando sair dali, né? Apesar que a Honda tá pertinho, são só 8 pontos de diferença no campeonato de construtores. Também quero trazer aqui a questão da classificação dos demais campeonatos para você. Deixa eu começar aqui com a categoria, deixa eu ver qual Moto E, né? Começar com a Moto E, o Dominic Agerter lidera, o suíço com 78 pontos, o Eric Granado caiu para segundo com 70 pontos agora. Para ver a diferença do que é ser pro campeonato, né? A diferença do que é você ser regular. O Agerter fez 20 pontos na primeira prova, 13 na segunda, 20 na terceira e 25 na quarta, né? Venceu a quarta. Venceu só uma prova e é o líder. Enquanto que o Eric venceu as duas primeiras, fez 25 em cada, porém fez apenas 9 pontos na terceira corrida na França, né? E 11 na segunda corrida na França. Por isso que o Mir foi campeão lá em 2020, né? A questão da regularidade que é muito importante para a questão de campeonato. Não adianta só vencer é importante, mas também precisa de regularidade. Aqui mostra bem como isso importa, né? O terceiro é o Mattia Casadei, o italiano com 61 pontos, o quarto Matteo Ferrari com 48, depois o Hikari Okubo, o japonês com 47. Moto 3, Sérgio Garcia, o espanhol, lidera com 112, Jaume Masia lidera, vem em segundo com 95 pontos. O Sérgio Garcia venceu 2 corridas, o Jaume Masia venceu 2 corridas também. Olha a briga aí bem acirrada, né? Em terceiro, Denis Foggia, que venceu uma corrida até aqui. Em quarto, Isa Guevara. Isa Guevara venceu também uma corrida. Em quinto, Ayumu Sasaki, que não venceu até o momento. O Denis Onchu é o sexto colocado. O nosso Diogo Moreira é o 12º, tem 34 pontos, né? E dois abandonos, né? O Diogo Moreira tem 2 abandonos, isso aí pesa também a questão no campeonato. Ele tem 10 pontos na primeira prova, abandonou na segunda, 10 pontos na terceira, abandonou na quarta, 6 pontos na quinta, 6 pontos na sexta e 2 na última prova. O nosso Dioguito Moreira. Certo, vamos com a Moto 2, também a classificação aqui para você. Celestino Vietti lidera, o italiano lidera com 108 pontos, o Ayogura é o segundo com 92. O Vietti venceu 2 provas, o Ayogura venceu uma prova. O terceiro é o Aron Canet que não venceu ainda. O Tony Arbolino é o quarto e tem uma vitória. Quinto, Augusto Fernandes. O Pedro Acosta, 17º, perdeu uma chance de ouro de vencer na última prova da Moto 2, né? Pedro Acosta acabou caindo quando duelava lá com o seu colega de equipe, o Augusto Fernandes. É o 17º, 20 pontos, tem 88 de atraso. E a MotoGP tem o Quartararo liderando, Fábio Quartararo, francês, 102 pontos, venceu uma corrida até agora. Alex Pargaró é o segundo colocado, o espanhol com 98 pontos, a briga tá acirrada, categoria mais equilibrada até aqui, né, a MotoGP, que bacana, né? O Alex Pargaró venceu uma vez, ocupa a segunda posição. O terceiro é o Enea Bastianini, o único que venceu 3 até agora, né? 3 vitórias tem o Enea. Ó, apesar de 3 vitórias, tem a terceira posição, né? Tem um abandono, tem 8 pontos na Espanha, tem 6 pontos na Argentina, né? O Enea Bastianini também tem 5 pontos na Indonésia. Isso aí acaba baixando você um pouquinho no campeonato, mas segue na briga, né? O Alex Rins com a Suzuki é o quarto, o espanhol com 69 pontos. Alex Rins
não tem nenhuma vitória, né? Jack Miller é o quinto, também sem vitórias. O Zarco vem na sexta posição. O Zarco, coitado, tá difícil conseguir a vitória dele na MotoGP, né? Então tá aí a classificação de todas as categorias. Por hoje é isso, meus amigos. Batemos o recorde de 1 hora de duração deste vídeo, deste boletim. Se você gostou, não esquece de caprichar no like, também se inscrever no canal. Se você chegou até aqui, certamente já tá inscrito e com o like já apontado, né? Óbvio, né? Mas aí eu peço outra coisa, compartilhe este link com seus amigos, ajude o canal a crescer, ir mais longe. Assim podemos trazer mais e mais conteúdo de qualidade aqui para você. O canal cresce, nós ganhamos, mas você ganha também com mais conteúdo, tá bom? Valeu, por hoje chega, um abraço, até mais, até fim de semana, hein? Fim de semana tem Mundial Superbike, Corrida 1 e Corrida 2.